Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Todas as segundas nós ministramos o curso básico de Espiritismo aqui no Núcleo Espírita Amor e Paz. Módulo Evangelho, ministrado pela Cristiane Munhoz. Então hoje nós vamos dar continuidade, capítulo 3, As Moradas da Alma. Que Jesus nos abençoe a todos com muita paz. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro agradável para falar sobre o Evangelho. Lembrando que essa leitura é muito importante para todos nós. Então o convite continua, que a gente possa ler o terceiro capítulo desse livro, que é o nosso tema de hoje. A nossa conversa vai estar nos abrangendo de uma forma um pouco mais resumida, por isso que o convite para que todos leiam o capítulo é tão importante. O terceiro capítulo desse livro nos fala da pluralidade dos mundos. E ele começa com uma passagem de João, aonde o Cristo fala assim: não vos turbes, não fiquem afobados e nem preocupados. Que engraçado, né? Isso está combinando bastante com a gente agora. E aí ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos estaria dizendo isso. Eu vou, preparo o lugar e volto para levá-los até lá. É uma passagem muito bonita. E hoje a nossa ideia, na sequência das imagens, a princípio, é fazer com que todos nós, humildemente, pensemos que não dá mais para entender a Terra, o planeta Terra, como o único mundo habitado no universo. Essa concepção, ela é muito pequena em vista do universo, em vista do que a própria ciência, ainda tão pequenina do planeta Terra, já pode discernir. Então nós já temos aparelhos, telescópios que podem nos dar uma vaga ideia da imensidão que é o universo. E que o fato da gente sair para fora das nossas casas e conseguir enxergar algumas estrelas no céu quando não há nuvens à noite e a lua, é apenas uma areinha, um pequeno fragmento desse universo. Então há muitas moradas, e essas moradas são habitadas. Mas então a gente assiste aqueles filmes, né, de ETs com aquelas naves espaciais. Bom, os filmes são carregados da dramaturgia, mas a gente precisa ter os pés no chão e entender a verdade científica disso. Lá no primeiro capítulo desse livro, a gente já descobriu, ou já lembrou, ou já entendeu que a doutrina espírita também veio com a missão de fazer com que a gente entenda a presença de Deus e da ciência. E que entender Deus e entender a ciência não são coisas separadas. Que não há possibilidade de entender a casualidade no mundo pela ciência sem uma força maior, que é Deus. E também a gente não consegue mais entender um universo deste tamanho só para abrigar um planeta, que é a Terra, onde nós estamos agora habitado. Então há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai, a casa de Deus é o universo. E as moradas são os mundos. E Kardec ainda vem nesse capítulo nos dizer que a gente pode considerar esses mundos tanto os materiais quanto os espirituais, os visíveis e os invisíveis. Então, para a gente que já consegue entender as verdades espirituais, a gente que já está há algum tempo lendo sobre a doutrina espírita, não fica difícil a gente entender essa verdade. Porém, nós vamos passar algumas imagens nos lembrando o que, um pouquinho só, uma coisa mínima do que a ciência já traz de conhecimento para nós com relação a esse universo cósmico. Depois dessa ideia,
é importante pegar a sequência de raciocínio desse capítulo e lembrar que Kardec nos diz da importância da existência dessas várias moradas. Porque nós, espíritos imortais, e aí a gente já aprendeu isso no capítulo 2, o anterior do Evangelho segundo o Espiritismo, essa imortalidade das nossas almas precisa ter opções de mundos encarnatórios que possam satisfazer as nossas necessidades de conhecimento e de experiências. Então, Kardec nos lembra, de uma forma muito sábia, que a ideia principal da nossa existência é a evolução e progresso das nossas almas. E atrelado a isso, a necessidade que o nosso Pai tem de contar conosco para auxiliá-lo na manutenção do universo. Então, todos nós somos criados simples e ignorantes e somos considerados como espíritos primitivos. Então, nós precisamos de um mundo encarnatório que combine com isso. Pedagogicamente, Kardec, através da espiritualidade superior, nos diz que esses mundos se chamam mundos primitivos, que acolhem espíritos primitivos. São espíritos rudes, mas que têm a forma humana. Nesse capítulo, a gente tira algumas dúvidas essenciais a respeito disso. Isso para tirar um pouco da nossa cabeça aquela ideia dos filmes, né? Dos ETs, dos extraterrestres. Então, os mundos primitivos acolhem espíritos primitivos que têm a forma humana rude. Porém, esses espíritos primitivos trabalham, vivem nesse mundo à custa de correr pela sobrevivência. Então, são rudes mesmo, né? Pouco fazem pelo outro, estão mais envolvidos na questão da sobrevivência. Para eles não há noção de justiça, ou do bem, ou do mal. Porém, dentro de todos nós, criados por Deus, e nós já fomos todos espíritos primitivos, existe aquela essência divina, que mesmo nesses mundos, pode a qualquer momento eclodir e fazer com que você, mesmo no instinto de um espírito primitivo, tome atitudes já um pouco mais caridosas, um pouco mais justas. Olha que interessante, né? Mas todos os filhos de Deus têm esta possibilidade. A questão de eclodir ou não vai depender de cada espírito, vai depender de cada atitude. Aliás, isso acontece do mundo primitivo até o último mundo da escala, que são os espíritos puros. Muito bem, Kardec nos traz uma ideia de como é a sequência na categoria dos mundos que abrigam os espíritos com essa necessidade encarnatória. Então, quando um espírito primitivo já precisa de um outro elemento material de vivência, de existência, para ele exercer as suas experiências, ele vai para um mundo que chama mundo de provas e expiações. O planeta Terra está nesta categoria. Então, espíritos encarnam num planeta como o nosso, porque estão numa outra fase de experiência. Ainda tem muitos vícios, ainda tem egoísmo, ainda tem orgulho, ainda batalha muito para poder cultivar as virtudes, mas alguns desses espíritos são dirigidos a este planeta já com alguma sabedoria intelectual, porque já estiveram em outras vivências, mas como a moral nunca consegue ser estimulada neles, eles vêm para um mundo de provas e expiações para dar um empurrão nesse mundo com relação à intelectualidade. Porque essa evolução que eu disse, essa progressão espiritual, ela tem sempre aquelas duas balanças que a gente sempre fala, que a doutrina espírita nos lembra. É a balança da intelectualidade e a balança da moral. Então esses espíritos vêm com a capacidade intelectual mais avançada para dar um empurrão nesse mundo de provas e expiações. Nós recebemos muitos espíritos aqui desta maneira. E realmente a gente vê que o planeta
tem muitas qualidades intelectuais. Nós temos muito progresso intelectual. A nossa ciência, a nossa indústria, a nossa mecatrônica, a nossa ciência quântica, tudo isso está andando a passos largos. O que a gente se arrasta um pouco ainda é com a questão moral. Mas é por isso que a gente precisa estudar muito, refletir muito, ouvir muito, aprender com as coisas que nos doem, que nos machucam, para desenvolver em nós a moralidade. Para a gente devagarinho ir entendendo como é muito melhor você ser manso do que nervoso, como é muito melhor para as nossas vidas a gente exercer a humildade do que o orgulho, como é muito melhor você dividir o que tem, que com certeza não lhe fará falta, com alguém que pouco tem. E que para ele aquela divisão vai ser um grande presente. E por aí vai. Então, o mundo de provas e expiações, pela categoria de mundos, vem depois do mundo primitivo. Kardec nos lembra ainda que esses mundos em categorias não são compartimentados. Tanto é que num planeta de provas e expiações como o nosso, ainda existem civilizações semi-selvagens. Então, vejam bem, a nossa aparência humanoide já não é tão rude como era nos mundos primitivos, a gente já é um pouquinho mais melhorado, né? Mais embelezado. E até os nossos povos semi-selvagens, quando a gente vê na televisão ou nos documentários científicos as fotos das tribos indígenas, a gente vê que eles têm beleza, né? A gente vê as fotos daquelas crianças indígenas, são lindas, né? São muito bonitas. Então, também não são povos primitivos na questão do espírito primitivo, como a gente está aprendendo. Eles também já estão em evolução, mas são caracterizados como semi-selvagens. Muito bem. Depois dessa categoria de provas e expiações, a gente considera uma próxima categoria que chama mundo de regeneração. No mundo de regeneração, existe uma permanência dos espíritos que já podem abandonar os mundos de provas e expiações e podem se acalmar, descansar, se recuperar das forças do trabalho árduo de provas e expiações e pode passar um período se refazendo moralmente e, por que não dizer fisicamente, porque ainda é um mundo material. Existe menos mal, mas ainda existe. Existe tanto que a gente, num mundo de provas e expiações, pode ser novamente encaminhado numa outra encarnação, num mundo de regeneração, você pode ser novamente encaminhado para provas e expiações. E não é porque o espírito regrediu, não, que ele volta uma categoria de mundo. É porque ele não tem condições para passar numa próxima categoria. E também não se adaptou no mundo de regeneração. Ao invés de ele ajudar o mundo, ele está atrapalhando. Então ele volta um degrau para um outro mundo, para o mundo de provas e expiações. Então o mundo de regeneração é também considerado um mundo intermediário, porque depois dele vem um mundo que chama mundo feliz. Nesse mundo, a materialidade, a densidade dos corpos, já não é tão grande, o mundo feliz já não é um mundo tão pesado. E nesse mundo existe muito pouco mal, quase nada. E a grande preocupação dos espíritos no mundo feliz, diz Kardec para nós, é a superação. Mas não é ninguém superar ninguém, é o espírito se superar. Então, são espíritos extremamente interessados em aprender, a serem cada vez melhores. Então, no mundo feliz, já não existe mais guerra, já não existe mais injustiça. Pode existir algum resquício de mal entendidos, mas alguma coisa extremamente leve e que é facilmente superado pela categoria dos espíritos que reencarnam nele. Ainda existe, mas existe muito bem. A próxima categoria de mundo chama-se mundo celeste, aonde espíritos puros reencarnam. Aí não existe mais matéria densa, esse mundo é completamente espiritualizado e
E aquele corpo semimaterial que chama perispírito, nestes mundos já é fundido ao espírito. Então, é uma explicação que a gente consegue, pelo menos, ter uma ideia do que possa acontecer. Nós temos nesse capítulo um resumo magnífico, belíssimo dos espíritos superiores a respeito das características dos mundos, e a gente tem a fala mediúnica de Santo Agostinho. Vamos dar uma passada aqui nas imagens para a gente ver como é que está. Aqui está João para a gente aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejai vós também. A gente vai lá para o mundo, já pensou? Nós vamos para o mundo celeste, né? No mundo de espíritos puros. Quer dizer, a gente acha que isso não vai ser muito rápido, mas justiça de Deus. Todos os seus filhos são criados iguais e têm a mesma missão de evolução, né? É que a gente sabe que ganha um presente de Deus, do nosso Pai, que chama livre-arbítrio. E aí, com esse livre-arbítrio, as nossas escolhas, cada um faz a velocidade própria para chegar no mundo celeste. Vamos falar um pouquinho, olha lá. O universo é formado por galáxias consideradas como ilhas do universo, sobre as quais convergem estrelas e outros corpos celestes, sendo consideradas um conjunto de estrelas, planetas, satélites, poeiras, nebulosas e gases que mantêm juntos devido à força da gravidade. Então, existe todo um processo, né, científico para manter esse enorme conjunto de estrelas que são as galáxias. A galáxia em que moramos é denominada Via Láctea ou Estrada de Santiago. A galáxia mais próxima da Via Láctea é a Grande Nuvem de Magalhães e a galáxia de Andrômeda. Isso a gente já conseguiu descobrir com a ciência, por causa dos aparelhos, né? A quantidade exata de galáxias intriga os cientistas pelo menos desde que o astrônomo americano Edwin Hubble mostrou no século passado que Andrômeda não era um simples aglomerado cósmico difuso, mas uma galáxia fora da Via Láctea. Essa descoberta mostrou aos cientistas que nossa galáxia é apenas uma entre as muitas do universo. Começou aí, né, em 1924, começou todo mundo a perceber que a gente não era a única bolachinha do pacote. Muito bem. Um levantamento feito com dados recolhidos durante 2 décadas pelo telescópio Hubble, teve esse nome por causa do cientista, em 1990, revelou que o universo abriga 2 trilhões de galáxias, 10 vezes mais do que os astrônomos acreditavam. Deve ser mais ainda, né? O estudo liderado pelo astrofísico Christopher Conselice, da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, levou 15 anos para ser concluído. Segundo Conselice, 90% dessas galáxias não podem ser observadas da Terra, restando apenas 10% para ser captado pelos instrumentos terrestres. Parte da luz emitida no espaço pelos objetos distantes ainda não chegou aqui. A gente é bem pequenininho, mas tem que ser, né? Tem que caber nesse universo todo uma série de mundos que possam abrigar os filhos de Deus. A gente não precisa se achar, né, tão imprescindível. Então, a gente tem aqui a Via Láctea, a Magalhães e a Andrômeda. Kardec ainda diz nesse capítulo que cada galáxia aglomera mundos de categorias diferentes. Então, a gente pode imaginar que na nossa galáxia a gente tenha um provas e expiações, a gente conhece, né? É o nosso. Talvez tenha um primitivo, talvez tenha um regenerador, talvez tenha um feliz, né? Um puro, eu não sei. Mas existe a necessidade desses aglomerados estarem à disposição divina para esses reencarnes. Os mundos recebem espíritos encarnados e desencarnados e estão em condições diferentes entre si, pois estão adequados conforme o adiantamento dos seus habitantes. Os mundos inferiores
A existência é bem material, as paixões são soberanas e a vida moral nula. Vamos dizer que a Terra está aí. Vida moral nula, vamos dizer que um mundo de provas e expiações, que é um mundo inferior, a gente está aprendendo. Até porque a gente tem exemplos no nosso planeta onde o valor moral cristão é muito bem aplicado. Mas a gente precisa lembrar também que Deus nos deu muitas ajudas para que isso possa ter acontecido. Mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, a gente falou dos regeneradores, né? E alguns felizes. Mundos superiores, sem influência nenhuma da matéria, a vida é sempre moral, predominante e fluídica, né? Não tem a predominância material. Categorias pedagógicas dos mundos, como a gente tinha comentado, mundos primitivos, são as primeiras encarnações, mundos de expiações e provas. O mal domina, a gente tem aí essa experiência. Toda vez que a gente vê uma categoria de um mundo inferior ou um mundo de provas e expiações nua e cruamente, a gente sempre para e pensa, né? Mas o mal domina a Terra, né? A gente já ouviu mensagens mediúnicas muito sérias que dizem que no planeta Terra a gente tem mais o bem hoje do que o mal. É que o mal aparece mais. Mas o nosso planeta, ele está em transformação. Porque nesse capítulo a gente aprende isso também. Os espíritos evoluem e os mundos também. Então a gente sabe por Kardec que o nosso mundo de provas e expiações vai passar a ser um mundo de regeneração. E para que isso aconteça, essas transformações morais são essenciais. Então a gente, quando lê um capítulo como esse, faz uma reflexão íntima, própria, e vai entendendo aí algumas diferenças, né? Do que foi escrito no século XIX e do que a gente pode ver de evolução no nosso planeta hoje. Mundos de regeneração, repouso das fadigas nas lutas, é um mundo de calmaria, né? Ainda tem o mal. Mundos felizes, o bem se sobrepõe ao mal, o bem se sobrepõe ao mal. Tem um pouquinho ainda de mal, mas deve ser imperceptível, né? Mundos celestes, o bem reina inteiramente. São os mundos celestes que recebem os espíritos puros, os mensageiros diretos do Pai Celestial. Diz Kardec que a gente aqui no planeta Terra só conheceu e conhece um espírito puro, Jesus. O universo progride, os mundos evoluem e os espíritos também. Os espíritos encarnados não cumprem sua jornada rumo à perfeição ligados a um só mundo. Eles percorrem os mundos como estações onde encontram os elementos do progresso necessários ao seu crescimento espiritual, né? Talvez a gente até desencarne, ocupa um espaço num outro mundo e até talvez volte para a Terra quando for merecedor, se ela já estiver como um mundo de regeneração. Terra, mundo de provas e expiações, onde há maldades, paixões, enfermidades e misérias. Isso é um trecho tirado do Evangelho, mas é muito bonito. Eu até tentei diminuir, mas é tão bonito, não consegui. Consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal. Um hospital, né, agora. Porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes. A gente tem que ter humildemente esse reconhecimento, né? Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Por isso que a gente se apaixona por Kardec, né? A gente está lendo um livro, encontra um trecho desse, você fala, fácil de entender, né? Aqui existe um resumo dos espíritos superiores, mas o livro ele é um pouco mais longo e muito bonito. A gente tem que ler lá, todo mundo tem que ir lá para o livro. No vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários.
a eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma, proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não têm acesso poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano terrestre só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Isso é um resumo, mas no livro está mais completo dos espíritos superiores, falando das categorias dos mundos. E eu queria lembrar só o comecinho. Olha lá. No vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz e da doença para apreciar a saúde. Nós estamos num momento muito importante para apreciar a saúde, a liberdade, o contato entre os amigos, a facilidade de comunicação, o tato, a troca. Terra, Santo Agostinho fala lá para a gente. Terra, um mundo de expiações e provas, inteligências e qualidades. Não é um mundo primitivo. Então já há inteligência e já há qualidades aqui. Vícios e trabalhos penosos caracterizam a nossa imperfeição, né? Que tem aqui. Espíritos saídos da infância, ainda tem aqui. Semi-selvagens. Perversidades são características de espíritos que aqui vieram para aprender. Então existe muita crueldade nesse planeta ainda, praticada por espíritos exilados. Ainda precisam aprender muito, né, com relação à moral. A Terra nos oferece um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nestes mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso que desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Santo Agostinho. Mundos regeneradores, Santo Agostinho nos fala. São chamados de transitórios que ficam entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda tem sujeição à matéria, sem paixões desordenadas, então há paixões, mas não desordenadas, não tem orgulho, não tem inveja, não bem melhor que a gente, hein? Não tem ódio, existe equidade, retidão e igualdade nas relações pessoais, o amor está escrito em todas as frontes e há provas, mas sem angústias. Mesmo sem a gente saber tudo isso, a gente bem que queria ir para um mundo melhor do que esse que a gente está. Está aí, é um mundo de regeneração. O planeta nosso vai para lá, está indo para lá em transformação, mas já existem mundos regeneradores que não sejam esse que o planeta Terra vai se transformar. Ainda Santo Agostinho. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Isso a gente pode ver na nossa história, né? Na história do nosso planeta. Tá aí, amigos queridos, o convite fica para que vocês possam ler esse capítulo na íntegra, que é muito importante para fixar na gente uma grande verdade, que é a pluralidade dos mundos. Gostaria de deixar vocês um abraço fraterno à distância, a gente não pode se abraçar fisicamente, sabemos que estamos todos saudosos, mas tudo isso vai passar. Então a gente espera que dentro dos lares de todos nós, estejamos nós em preces, lembrando que a nossa ligação doméstica com Deus é a prece e os bons pensamentos.
Que assim seja. Boa noite a todos.